Agora nós vamos falar da dose de reforço que foi anunciada pelo Ministério da Saúde. Já abordamos esse assunto ontem no Jornal do Meio-Dia, mas queremos explicar detalhadamente aos nossos telespectadores, porque surge aí uma esperança, assim como também o prazo mais curto para quem tomou AstraZeneca e Pfizer. Ismael Alexandrino já aparece na tela conosco, participa ao vivo mais uma vez do Jornal do Meio-Dia. Olá, secretário, uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Prazer estar com vocês. O senhor continua em Brasília? Continuo em Brasília. Tem sítio agorinha aqui. Onde, inclusive, participou ontem de uma reunião, com os secretários de saúde, em que foi tratado esse assunto dessa dose de reforço que, por enquanto, atinge os idosos em asilos ou também aqueles com 60 anos de idade. Essa informação foi cogitada aqui em Goiás. Enfim, como será a aplicação dessa dose extra, secretário? Luciana, o que ficou determinado é que os idosos acima de 70 anos de idade, que tenham já completado 180 dias, de vacinação da segunda dose, e também as pessoas que foram transplantadas, os imunossuprimidos, que já tenham 28 dias da segunda dose. Isso começará a partir do dia 15 de setembro. Antes disso, os idosos que estão em instituições de longa permanência, em abrigos, em asilos, eles serão vacinados também. E há também a modificação da redução do prazo da Pfizer e da AstraZeneca, ao invés de ser 12 semanas, será reduzido para 8 semanas a segunda dose. Mas isso a partir, secretário, para quem já recebeu a primeira dose ou para quem está sendo imunizado a partir de agora? Não, para quem recebeu a primeira dose, mas que o prazo não seja antes do dia 15 de setembro. Esse prazo ficou determinado pelo Ministério da Saúde porque é o momento que vai chegar um quantitativo muito grande de doses da Pfizer, que será o imunizante utilizado no reforço dos idosos acima de 70 anos. Ô secretário, os idosos nesse momento são minoria entre os internados devido a complicações da Covid-19, mas houve um aumento considerável aí entre junho e julho de internações de pessoas a partir de 60 anos de idade. Por isso, essa antecipação para aplicar a dose de reforço nesse momento? Justamente, Lucílio, os idosos, devido ao que a gente chama de imunossenescência, ou seja, a diminuição da imunidade pela idade, depois de 6 meses, a gente sabe que começa a diminuir a proteção adquirida com os anticorpos. Então, coincide mais ou menos, começaram a vacinar lá em 18 de janeiro, aí agora em julho aumentou um pouco a proporção dos idosos que estão internados. Por isso, essa dose de reforço anunciada ontem. Dose de reforço apenas para aqueles que receberam a Coronavac ou também AstraZeneca e Pfizer, secretário? Não, independe do imunizante. A regra é acima de 70 anos e que já tenha tido 180 dias de distância da segunda dose. E quando, daqui a um tempinho, tendo em vista que a Janssen ela foi feita recentemente, ela é de uma dose só. Também terá dose de reforço, mas também com esse regramento de 180 dias. Então, Janssen não se aplica neste momento, acaba aplicando mais a Coronavac e também a AstraZeneca, que foi feito lá atrás. Até a primeira quinzena de setembro serão vacinados idosos com a dose de reforço que estão institucionalizados, em abrigos. A partir de 15 de setembro, quem deve receber a imunização reforço? A partir de 15 de setembro, Lucílio, vai ser os idosos acima de 70 anos de idade que tenham já feito a segunda dose há mais de 180 dias, ou seja, 6 meses, independente do imunizante, e também aqueles imunossuprimidos, independente da idade, ou seja, pacientes transplantados que fazem uso de imunossupressor, que já tenham pelo menos 28 dias. Aí não estamos falando de 6 meses, estamos falando de 28 dias da segunda dose. Secretário, a farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou hoje um acordo para a possível fabricação da vacina aqui no nosso país. Isso acende aí uma pontinha de esperança para a gente? Sem dúvida. O que nós ansiamos é que o maior número de marcas de imunizantes que estejam aprovados pela Anvisa, eles possam ser produzidos em território nacional, para que possamos aí avançar na imunização este ano e no próximo, porque certamente isso será anual.
O secretário, hoje a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão em sua residência aqui na capital. A Operação Medusa investiga fraude em contratações pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal em 2018. Apura atuação de grupos criminosos em contratos de prestação de serviço de radiologia e imagem. O senhor foi diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica lá no DF em 2018, inclusive informações que o senhor implantou. Como que o senhor vê essa operação do Distrito Federal e até mesmo como secretário, o que o senhor tem a dizer para os goianos nesse momento? Lucílio, de fato, como você informou, é uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, investigando a gestão atual do Instituto de Gestão Estratégica, que é o IGESDF, que foi fundado em 2019, na gestão atual. Eu fui diretor do Hospital de Base antes do IGESDF assumir a gestão. Eu fui o último diretor, na ocasião era Instituto Hospital de Base ainda, no qual eu fui diretor por 1 ano e meio. Então, os contratos que foram celebrados pelo IGESDF e também antes dele, estão sendo avaliados e investigados. Como eu fui diretor na época, certamente há algum tipo de interesse em alguma possível informação que eu tenho. Não fui ainda ouvido por nenhuma autoridade judicial, nem da polícia, nem do Ministério Público, mas ressalto que, à ocasião, todos os contratos eles seguiam o regramento próprio de contratação aprovado pelo Conselho de Administração, aprovado pela Controladoria, de forma que eles de fato visitaram a residência, levaram um pendrive, que, salvo engano, tem aulas que eu dava, e também levaram uma espingarda antiga que eu ganhei do meu pai antes dele falecer, que ela tinha documento, mas é um documento antigo. Ok, fica esclarecido. Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, muito obrigada pela participação conosco hoje no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Eu agradeço, boa tarde, bom trabalho.